Espero que isso não me cause problemas, mas sou um grafiteiro. Alguns podem me ver como um delinquente, e estou bem com qualquer dessas visões. Eu gosto de pintar com spray e sou bastante habilidoso com uma lata na mão. A comunidade de grafite é muitas vezes hostil e não há muito respeito entre os artistas. Por isso, adotei uma abordagem mais discreta, preferindo marcar lugares mais isolados, onde minha arte provavelmente não será vista por outros artistas ou pelo público em geral. Linhas de trem abandonadas costumam ser uma boa opção, com vagões velhos que foram desativados e deixados para apodrecer. Meu amigo Lucas costuma me acompanhar nessas sessões de grafite, embora ele não seja muito entusiasta da prática. Eu aprecio a companhia, e acho triste que algumas pessoas não valorizem a importância de um bom amigo. A maioria dos meus outros amigos não respeita meu tempo e interesses como o Lucas faz. Recentemente, nos encontramos para grafitar em um conjunto abandonado de trilhos que encontrei no Google Maps. Eu não sou um grande fã de maconha, mas o Lucas fuma bastante, então acabo acompanhando o ritmo dele. Naquela noite, já era um pouco depois das 10 horas quando começamos. Depois de fumar um baseado, caminhávamos ao lado de um velho trem de carga enferrujado. Para minha surpresa, não havia nenhuma marcação em todo o trem, então pensei que seria o primeiro a deixar minha marca ali. Joguei uma lata para o Lucas e comecei a trabalhar. Cerca de 5 minutos depois, terminei minha primeira etiqueta e continuei para o próximo vagão. Em uns 15 minutos, usando 2 latas de tinta, consegui fazer 3 etiquetas decentes lado a lado, e fiquei muito orgulhoso de como elas se complementavam. Eu costumo descartar minhas latas vazias, então as joguei de volta pelo caminho por onde viemos, apreciando o som que elas fazem ao serem jogadas. Quando fui me juntar ao Lucas, percebi que ele tinha acendido outro baseado. Eu não sou grande fã de maconha porque costumo ter picos de ansiedade. Em retrospecto, fumar 2 baseados enquanto fazíamos algo ilegal não foi a melhor ideia. Quando terminamos o segundo baseado, ouvimos um barulho abafado atrás de nós. Ficamos congelados, tentando identificar de onde vinha o som, mas era difícil dizer se veio de fora ou de dentro de um dos vagões. Esperamos em silêncio por 1 minuto, mas nada aconteceu. Então, eu peguei meu telefone e comecei a gravar um vídeo. De repente, alguém pegou uma das minhas latas vazias e jogou em nossa direção, gritando enquanto nos perseguia. No vídeo, dá para ouvir o susto que levamos. Poucos segundos depois, um tiro foi disparado, o que quase fez Lucas tropeçar. Assustados, corremos até cruzar uma estrada principal e só paramos quando estávamos a uma distância segura. Eu nunca fiquei tão apavorado na vida, e estar chapado só piorou a situação. Tremendo, voltamos para o carro e dirigimos para casa em silêncio. Não fazia sentido chamar a polícia, pois eu estava infringindo a lei. Mas a história não acabou aí. Algumas semanas depois, voltei àquele lugar durante o dia, desta vez armado com minha Glock 17. O trem ainda estava lá, mas havia algo diferente. Minhas etiquetas tinham sido cobertas com manchas de tinta vermelha. Continuei explorando e encontrei um vagão com a porta aberta. Dentro, havia apenas uma cadeira no centro, com cordas e correntes espalhadas ao redor. O cheiro forte de alvejante permeava o ar. Quando fui tirar uma foto, ouvi um barulho metálico e decidi que já era hora de sair dali. Contei essa história para várias pessoas, mas ninguém conseguiu explicar racionalmente as ações daquele psicopata. Não sei se ele queria nos matar ou apenas nos assustar, mas às vezes, tarde da noite, ainda ouço o eco daquele tiro na minha mente. Como imaginei, estamos no início de julho e essa história aconteceu no começo do verão. Normalmente, tento passar o verão na cidade onde estudo ou viajar para a Europa, como uma maneira de evitar voltar para casa,
mas dessa vez isso não foi possível. Acabei voltando para casa no início do verão, algo que não me agradava muito. Eu só precisava aguentar uma semana antes de embarcar para a Alemanha. Não estava com vontade de encontrar meus velhos amigos, mas também não queria ficar preso em casa. Então, passei meus dias caminhando, assistindo a filmes ou dirigindo sem destino. No meu último dia em casa, comecei a ficar entediado das atividades que estava fazendo e queria algo mais emocionante. Antigamente, meus amigos e eu costumávamos pular de trem, uma das várias atividades imprudentes que eu abandonei ao longo dos anos. Decidi reviver essa experiência e fui até um conjunto isolado de trilhos. Sabia que os trens de carga passavam por lá com frequência, então haveria muitas oportunidades. Os trilhos eram cercados por árvores e vegetação densa, o que era uma das razões pelas quais escolhi aquele local. A última coisa que eu precisava era ser pego fazendo algo ilegal depois de estar fora de encrenca por tanto tempo. Estacionei o carro e segui em direção aos trilhos. Deixe-me descrever o cenário. Esses trilhos atravessavam as árvores por um tempo antes de entrar em um túnel. Do outro lado do túnel, havia uma pequena clareira e depois uma grande ponte sobre a água. Meus amigos e eu costumávamos atravessar a ponte de trem, mas, como eu estava sozinho, não havia como voltar ao carro sem uma longa caminhada de 10 milhas. Decidi que entraria no trem, atravessaria o túnel e depois faria uma caminhada tranquila de volta ao carro. Caminhei pelos trilhos esperando por um trem, provavelmente eram umas 2 ou 3 da tarde. Depois de uns 10 minutos, senti a familiar vibração nos trilhos. Corri para o lado e me escondi, tentando evitar ser visto. Geralmente, os condutores de trens de carga não se importam muito com pessoas andando pelos trilhos, mas eu não queria correr nenhum risco. O trem passou, e esperei que vários vagões passassem antes de sair do esconderijo. Escolhi um vagão de fácil acesso e comecei a correr ao lado do trem, como fiz tantas vezes no passado. Quando me senti confiante, agarrei a escada e me puxei para cima. Foi fácil, já que o trem não estava muito rápido. Minha parte do trem estava prestes a entrar no túnel quando vi um estranho clarão de luz acima. Presumi que fosse uma faísca do trem, mas nunca tinha visto algo assim antes. Não havia fios soltos ou algo perigoso no túnel, mas já era tarde demais para saltar, pois o trem começou a ganhar velocidade. Fechei os olhos enquanto a adrenalina tomava conta. Foi então que senti uma mão emergindo da escuridão e agarrando minha perna. Quase perdi o equilíbrio, mas me segurei firme no trem, gritei e chutei, mas o trem passou rápido demais para que eu pudesse atingir algo. Antes que eu pudesse entender o que tinha acontecido, senti outra mão tocar minha perna. Gritei novamente e subi a escada, tentando sair do alcance. Quando o trem saiu do túnel, pulei sem pensar. Esperei o trem passar completamente e ouvi um barulho vindo da ponte. Fiquei andando de um lado para o outro na pequena clareira, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Quem seriam aquelas pessoas no túnel e o que estariam fazendo lá? E por que tentariam me puxar para baixo? Esses pensamentos rodavam na minha cabeça até que percebi algo aterrador. A única maneira de voltar ao meu carro era através do túnel. Não havia chance de eu voltar pelo túnel com aquelas pessoas lá dentro, especialmente porque elas poderiam ver minha silhueta enquanto eu caminhava no escuro. Sentei no chão por um tempo que pareceu uma eternidade. Não havia outra opção. Eu não poderia atravessar a ponte sem arriscar minha vida, pois um trem poderia chegar a qualquer momento e a ponte era muito longa. Pensei em ligar para alguém me resgatar, mas não sabia se poderiam fazer algo. Chamar a polícia não era uma opção, já que eu estava infringindo a lei só de estar ali. Não tive escolha. Peguei uma pedra e comecei a atravessar o túnel. Sabia que havia pelo menos 2 pessoas lá dentro, mas poderia haver mais. No meio do túnel, ouvi um leve estalo, como se alguém estivesse estalando a língua,
mas poderia ser uma máquina. Eu congelei, e então senti uma onda de confiança. Peguei meu telefone e ameacei: é melhor ficar para trás ou eu atiro. Minhas palavras ecoaram nas paredes do túnel. O som de estalo parou imediatamente. Estava obviamente blefando sobre ter uma arma, mas achei que era melhor blefar do que continuar andando em silêncio. Então, abri um vídeo no YouTube de efeitos sonoros de tiro e aumentei o volume do meu telefone. O som foi mais alto do que eu esperava, e com um eco no túnel, parecia muito real. Rezei para que quem estivesse lá acreditasse. Sem esperar mais, corri a toda velocidade na escuridão, pronto para uma luta. Não parei de correr até chegar ao outro lado. Por algum milagre, ninguém tentou me agarrar. Quando saí do túnel, olhei para trás e vi duas silhuetas paradas nos trilhos, me encarando. Isso foi o suficiente para mim. Saí correndo e, enquanto me afastava, ouvi o grito mais assustador que já ouvi na vida. Parecia humano, mas completamente anormal. Decidi naquele momento que nunca mais vou pular de trem. O sistema de metrô de Nova York pode ser um lugar assustador. Trabalho para muito há 7 anos, e poucas coisas me surpreendem hoje em dia. Quando amigos e familiares me perguntam se tenho alguma história, há uma em particular que sempre me vem à mente, uma experiência que não consigo explicar. Aconteceu cerca de 2 anos após eu começar a trabalhar lá, mas lembro como se tivesse ocorrido ontem. Naquela época, eu já estava bastante acostumado com a rotina. Estava estacionado no Brooklyn e realizava uma manutenção de rotina na estação High Street. A plataforma estava completamente vazia, o que era bastante inquietante. É estranho ver essas estações, geralmente cheias de gente, tão desertas e silenciosas. Já fazia horas que eu não via ninguém por ali, e o único som era o zumbido das luzes e o barulho ocasional de um trem passando. De repente, ouvi um barulho vindo de algum lugar abaixo dos trilhos, o que me assustou tanto que acabei deixando cair o esfregão que estava segurando. O som não era algo comum, a melhor forma de descrevê-lo seria como o som de uma pedra sendo jogada contra um trilho de metal. Parei o que estava fazendo e prestei atenção no túnel, esperando ouvir algo mais. Depois de um tempo, concluí que o barulho devia ter sido causado por algum animal ou talvez um pedaço de cimento caindo, afinal, essas estações são bem antigas. Voltei ao trabalho sem dar muita importância ao som, mas cerca de 10 minutos depois, o mesmo ruído me tirou da concentração. Desta vez, o som foi 2 vezes mais alto, e comecei a ficar realmente preocupado, até mesmo assustado. Era possível que 2 pedaços do teto tivessem caído em um intervalo de apenas 10 minutos? Deixei meus suprimentos e me aproximei da entrada do túnel, tentando ser o mais silencioso possível. Olhei para a escuridão, mas não conseguia ver nada. Fiquei em dúvida se deveria gritar para dentro do túnel, mas decidi que não era uma boa ideia. Ainda acreditava que não era nada sério, mas, depois que o medo inicial passou, fiquei mais intrigado do que qualquer outra coisa. Tentei pensar em possíveis explicações para aquele som, que ocorrerá não uma, mas 2 vezes. O fato de o segundo som ser mais alto que o primeiro tornava tudo ainda mais estranho. Resolvi deixar de lado a preocupação e voltei ao trabalho, tentando recuperar o ritmo. Estava quase terminando o que tinha que fazer na plataforma e contente por poder deixar aquela estação esquisita em breve. No entanto, enquanto finalizava, ouvi algo que fez minha espinha gelar, uma voz infantil pedindo ajuda vinda de dentro do túnel. Parecia que a criança estava em perigo. Parei imediatamente o que estava fazendo e fui até a beira da plataforma. Hesitei por alguns segundos antes de decidir que não poderia ignorar o pedido de ajuda de uma criança. Desci os degraus que levavam aos trilhos e esperei meus olhos se ajustarem à escuridão.
Gritei para o túnel, perguntando se a criança estava bem, mas não obtive resposta. Achei isso estranho e comecei a ficar nervoso. Foi então que a voz infantil soou novamente, repetindo o pedido de ajuda. Gritei de volta, perguntando se ele podia me ouvir, e a resposta foi sim. Perguntei então onde ele estava exatamente, e, após uma breve pausa, a criança respondeu, bem na sua frente, continue andando. Não queria continuar, mas não podia simplesmente deixar uma criança indefesa ali, correndo perigo. Comecei a andar em direção à escuridão, mas, de repente, algo me ocorreu. Gritei para a criança mais uma vez, perguntando o que estava errado. Houve outra pausa desconfortável antes que a voz infantil respondesse, continue andando. Não gostei nada dessa situação. Meus olhos finalmente se ajustaram à escuridão, e pude ver o que parecia ser a sombra de uma criança logo à frente, perto dos trilhos. Mas havia algo mais que quase me fez gritar de medo, outra sombra, muito maior, claramente de um adulto. Meu sangue gelou, e eu soube que não estava seguro. Lentamente, virei-me e comecei a voltar para a plataforma. Felizmente, ninguém me seguiu. Enquanto subia de volta à plataforma, ouvi a criança gritar, espere, onde você vai? Mas eu não ia ficar ali nem por mais um segundo. Subi as escadas rapidamente e chamei a polícia assim que consegui sinal no celular. Expliquei tudo a eles, e a polícia chegou à plataforma em poucos minutos. Esperei para ver o que iriam encontrar, e depois de cerca de 20 minutos de busca, encontraram algo assustador, um único sapato infantil jogado no túnel. A polícia suspeitou que poderia ter havido uma luta. Após horas de busca e de vasculhar em todos os bancos de dados disponíveis sobre crianças desaparecidas, nos informaram que seríamos contatados se algo surgisse. Concluíram que, quem quer que estivesse lá embaixo, conseguiu se esconder nos túneis. Não sei o que pensar dessa experiência. A melhor teoria que consigo formular é que algum psicopata sequestrou uma criança e a forçou a pedir ajuda para atrair algum samaritano desavisado para uma armadilha. Ou talvez fosse o próprio filho que estão criando para ser um psicopata. Não consigo imaginar outra explicação razoável, mas, se estiver certo, só posso imaginar o que essa criança deve estar passando.